Amém, irmãos. A paz do Senhor para todos. Amém. Paz do Senhor, irmão Marcelo. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Quantos aqui nesta noite querem ouvir a voz do Senhor? Levante sua mão. Quem quer ouvir a voz do Senhor nesta noite? Por que, irmão, você quer ouvir a voz do Senhor? Conforta, traz paz. Dá bom ânimo. O que mais, irmãos? Outro aí responda. Por que você quer ouvir a voz do Senhor? Traz renovo. Você, irmão Marcelo, por que quer ouvir a voz do Senhor? Para eu quero ouvir, se Deus falar comigo, se tiver de coisa de mim, que Ele venha me dar resposta, se tiver de coisa boa, que Ele venha me trazer resposta. Amém. Você, irmão James, diga aí para mim. Como o Pedro diz, né? Aonde eu vou, só por ter falado de vida eterna. Eu ouvi a voz do Senhor. Né, irmão James? Amados, todos nós queremos ouvir a voz de Deus. É verdade? Mas o grande detalhe, irmãos, é que nem todos querem obedecer a voz de Deus. O grande pró é esse, irmãos. Vamos ler a palavra para a gente, esta noite, poder ouvir o Senhor falar conosco e entender a sua palavra para as nossas vidas. Abra em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22. Olha o que diz a palavra, irmãos. Ouça isso atentamente, o que Deus vai nos falar neste momento, em sua palavra, que é o mesmo de dizer a voz de Deus. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Louvado seja o nome de Jesus. Qual é, irmãos, o grande prazer de Deus com a tua vida? Está aqui, irmãos, escrito. Como é que Deus tem prazer em minha vida e na tua vida, irmãos? Como Deus, Ele tem prazer. Eu quero agradar a Deus. Quero agradar. A palavra está respondendo, irmãos, aqui. Que Deus tem prazer em que se obedeça a sua voz. Ouvir a voz de Deus e obedecer, irmãos. Há uma diferença grande em obedecer a voz do Senhor. Todos nós queremos ouvir a voz de Deus, porque sabemos que é boa, agradável, uma voz que, como foi dito aqui entre os irmãos,
entre muitas outras coisas que poderiam ser ditas. Mas o mais importante, irmãos, da parte de Deus, Ele não quer que apenas o ouçamos. Isso é pouco demais, irmãos. Isso não traz resultados. Isso não traz efeitos. Mas o efeito, os resultados, dá-se quando eu ouço a voz dEle e obedeço a voz dEle. É onde se faz a diferença, amados. Porque quando eu, irmãos, ouço Deus falar, mas estou pouco interessado em fazer o que Ele diz, logo, irmãos, aqui está falando do rei Saul. Quando eu ouço a voz do Senhor e não faço o que Ele diz, sabe para onde vai a minha vida? O fracasso, irmãos. A vida vai ser fracassada, irmãos. Você sabe como foi que Saul aconteceu com a vida dele? Lendo a biografia dele, a vida dele foi para o fracasso, irmãos. Quando se ouve a voz de Deus e não se cumpre, a vida vai para o fracasso. Quando ouço a voz do Senhor, irmãos, e não a cumpro, estando eu dentro da igreja, sabe o que é que eu sou diante de Deus? Sepulcro caiado. Você sabia disso, meu amado irmão? Porque eu sei a vontade do Senhor, mas não estou fazendo a vontade dEle, a voz dEle. Logo eu estou na igreja bonito, com a Bíblia no braço, venho arrumado, mas por dentro eu estou um sepulcro caiado, irmãos. Porque a voz dEle a conheço, mas não obedeço, irmãos. Ou, para alguns casos, só faço aquilo que é possível fazer. O que não é possível fazer, eu descarto. Já contei aqui essa ilustração, ou essa passagem, irmãos, conotando uma verdade, onde o pastor chega na casa de uma irmã e ele pede a Bíblia da irmã para ler um texto bíblico. E lá ele viu que a Bíblia da irmã estava cheia de buracos, de rasgos. E o pastor pergunta-lhe: o que é isso, irmã? E ela responde: é porque aquilo que eu não gosto, eu jogo fora, eu rasgo. E isso, irmãos, muitos crentes fazem isso na sua vida, irmãos. Aquilo que é interessante, que dá, eu faço. O que não dá, eu não faço. Pois bem, querido, tu quer agradar a Deus? Quer agradar o Senhor? Ouve a voz dEle e procura fazer o que Deus está mandando você fazer na sua vida. Aí Deus vai ter prazer com a tua vida. Se você quer ouvir a voz de Deus, de fato, ouça e faça. Você vai agradar o Senhor. Você pode vir para a igreja os 7 dias da semana, se houvesse culto. Se você não fazer o que Deus está falando com você, não adiantou de nada, irmãos. Você quer mais? A igreja vai ser arrebatada e você fica. Não adiantou, irmãos. Vamos fazer algumas considerações para que você possa entender algumas coisas importantes quanto a ouvir a voz de Deus para a tua vida. Você sabia que Deus, em toda a história da humanidade, toda, desde o primeiro casal, Adão e Eva, até os nossos dias contemporâneos, você sabia que Deus sempre se faz ouvir de várias maneiras? Deus nunca ficou calado. Você sabia disso? Deus sempre se faz ouvir, irmãos. De alguma forma Ele se faz ouvir, queridos e amados irmãos. Muitas vezes através das circunstâncias. Muitas vezes Deus vai usar a vida de uma pessoa para falar contigo. Muitas vezes o Senhor vai usar inscrições
que hoje é até comum para falar contigo, irmãos. Outras vezes, aquela voz calma e serena, aquela voz de paz, fala no teu interior, é Deus falando contigo, irmãos. E por várias vezes, que é a parte mais fundamental, Deus vai usar a palavra dele para falar conosco. Deus, desde a história, ele se faz ouvir, irmãos. Deus, ele se manifesta, irmãos. Deus nunca ficou calado, amado e querido, irmãos. Ele é um Deus de revelação. Essa é a primeira consideração. Você e eu nunca, quando chegarmos no dia do juízo, podemos dizer: Deus, eu não te ouvi. Deus vai dizer: você me ouviu. Você me ouviu naquele dia. E aí ele vai abrir o livro, como se fosse, irmãos, uma tela de cinema, e vai mostrar a você: ó, está vendo esse dia que eu falei com você e você não cumpriu a minha palavra? Porque, irmãos, o detalhe, a divisão é essa, irmãos. Não é ouvir e, dando continuidade às considerações, Deus se faz ouvir de várias formas. Ouça isso. Logo, todo ser humano, de alguma forma, ouve Deus falar com ele. Louvado seja o nome de Jesus. Isso aqui é um Deus maravilhoso, irmãos. Todo ser humano, seja ele quem for, de alguma forma, ouve a voz de Deus. Mas esbarra sempre numa questão: será que eu estou fazendo a vontade dele? Será? Qual é o mais importante, irmãos, para Deus? Ele se faz ouvir. Logo, todos os seres humanos, de alguma forma, o ouvem. E o mais importante para Deus, irmãos, para a tua vida e a minha vida, é que eu cumpra, irmãos. Não adianta eu estar na igreja, irmãos, se eu não estou disposto a fazer o que Deus diz para a minha vida, irmão. Adianta alguma coisa, irmão? Porque o único jeito, queridos, ouça isso, para eu cumprir a voz de Deus, só há um jeito, irmãos. É quando eu estou disposto a renunciar. Quando eu não renuncio, é porque eu estou dizendo a Deus: Deus, eu ouço tua voz, mas não cumpro o que tu falas para mim. Porque não renuncio, irmãos. A renúncia é fundamental para se fazer a vontade de Deus, irmãos. O que foi que Jesus falou? Se você quer me seguir, quer ouvir a minha voz e andar no meu caminho, negue-se a si mesmo. Não tem como, sem renúncia, irmãos, eu fazer ou cumprir a voz de Deus na minha vida, irmãos. É impossível isso. Logo eu sou você, um mero religioso, irmãos, uma capa. Por dentro não tem nada dentro de mim que agrade Deus. Simplesmente isso, porque não há renúncia. Quantos de nós queremos ouvir a voz de Deus? Todos, no sentido geral. Mas devemos muito mais do que ouvir, fazer a vontade dele. É o mais importante diante do Senhor. Amados e queridos irmãos, quando eu ouço a voz de Deus, amados, eu logo começo a andar no caminho dele, no caminho que ele quer para a minha vida. Você sabia disso? Abra sua Bíblia lá em João capítulo 10 e vamos ver isso. A vontade de Deus para a sua vida
Logo tem que ouvir Deus falar, porque eu não vou saber a vontade de Deus se não ouvir o Senhor. Ele fala em todos os momentos. Agora, para eu estar na vontade do Senhor, é necessário que eu cumpra, irmãos, a voz dele. João capítulo 10. Quando eu ouço a voz de Deus, sou guiado pelo caminho da sua vontade. Você quer a vontade de Deus na sua vida? Você logo tem que fazer, ou você tem que cumprir a voz de Deus na sua vida. Olha o que diz a palavra. Versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz, guia. Irmãos, quando eu ouço a voz do Senhor, sou guiado pelo caminho da sua vontade, irmãos. Você quer a vontade de Deus na sua vida? Você tem que cumprir a voz de Deus. Pastor, eu estou ouvindo a voz de Deus falar comigo há muito tempo. A pergunta é, irmão, você está cumprindo, querido? Se você estiver cumprindo, você está no caminho da vontade do Senhor. Se não está cumprindo, você está fora do caminho da vontade do Senhor, irmãos. Porque quando ouço a voz do Senhor, logo, irmãos, sou guiado pela vontade dEle, irmãos. Estou no caminho da vontade dEle. Está aqui a palavra dizendo: as minhas ovelhas me ouvem a minha voz e eu as conduzo. É óbvio, é claro. Está o pastor na frente chamando as ovelhas. Quem escolhe o caminho é ele. Aí ele vai aqui para a esquerda. Aí ele vem para a esquerda. As ovelhas estão ouvindo a voz dele. Ele está escolhendo o caminho segundo a vontade dele. E a ovelha está atrás, porque está ouvindo a voz dele. Se você não ouve cumprindo, ele vai para a esquerda, tu vais para a direita, irmãos. Aí você começa a dizer: por que estou passando isso? Por que estou passando aquilo outro? Por que sofro tanto? Por que isso? Por que aquilo outro? Porque Jesus foi para a esquerda e tu fostes para a direita. Mas pastor, eu vou saber isso como? Estás cumprindo a voz de Deus na tua vida? Estás ouvindo, mas estás cumprindo? Segundo, irmãos, quando eu ouço a voz de Deus, eu sou edificado na rocha. Logo, nenhuma tempestade vai me derrubar. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu ouço a voz de Deus, eu estou edificado na rocha. Pode vir a tempestade que vier, ela não me derruba, porque eu estou cumprindo a voz de Deus na minha vida. Abre a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo 6, versículo 47, irmãos. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, dá no mesmo a minha voz, está dizendo o Senhor, e as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa. Estou já resumindo o texto. A sua casa lançou os alicerces sobre a rocha.
Louvado seja o nome de Jesus. Está aí, irmãos. Quando é que minha vida está edificada? Quando eu estou ouvindo Deus falar comigo e estou fazendo a vontade dele, irmãos. Quando eu estou ouvindo Deus e cumprindo a sua voz, a minha vida fica edificada, e a tempestade que for que eu esteja enfrentando, eu não caio. Eu fico de pé, irmãos. Olha o que a palavra diz. Alicerça sobre a rocha, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar. Quando eu ouço a voz de Deus e cumpro, a minha vida está na rocha. A rocha que é Jesus. E estando em Jesus, confiante, seguro, convicto, não tem como se abalar, irmãos. Porque Jesus é a rocha inabalável. Não tem ninguém igual a Ele, melhor do que Ele, superior a Ele. Jesus é a rocha, e todo edifício edificado nele não se abala nunca. Pode acontecer, irmãos, o terremoto que for, seja qual for o pico na escala Richter, nada vai acontecer. Não cai a casa. Você quer ficar firme em meio à tua tempestade? Ouve Deus falar contigo e esteja disposto a cumprir a palavra de Deus na tua vida. Não, pastor, eu estou vindo para a igreja. Sim, meu irmão, vem para a igreja, não cumpre a palavra de Deus. E aí? Terceiro, irmãos, quando eu ouço o Senhor e cumpro a sua voz, de fato e de verdade, eu sou ovelha. Você sabe a diferença de ovelha para bode? Meu irmão, não é à toa que Jesus chamou você e eu de ovelhas, irmão. Ovelha, ela gosta de ser cuidada pelo pastor. Ovelha gosta de ser amparada pelo pastor. Ovelha gosta de estar perto do pastor. Ovelha gosta de ser acariciada pelo pastor. Ovelha gosta de esperar na providência do seu pastor. Ovelha gosta de ser defendida pelo seu pastor. Ovelha, irmãos, é um animal dócil, frágil, manso, não tem chifre. Quando eu ouço a voz de Deus e cumpro, eu sou ovelha de verdade. Se você está na igreja, ouve a voz de Deus e não cumpre, você não é ovelha, irmãos. Mas pastor, como é que eu sei que não sou ovelha? Você quer, ela vai, que você vai saber quando não é ovelha. Deixa ele vir que eu vou dar nele. Se ele falar uma coisa, eu falo duas. Se ela me responder assim, eu respondo em cima. Fica desesperado, fica sofrendo. Quem não é ovelha, irmãos, tem essa característica. Mas quem é ovelha, quando o outro fala mal, ele diz: eu vou orar e vou descansar no Senhor. Ovelha, irmãos, é diferente, irmãos. Ovelha é outra coisa, irmãos. E Deus quer que eu e vocês sejamos ovelhas. Confie nele, espere nele, saiba que ele está no controle. Isso é ovelha, irmãos.
não é querer resolver as coisas com as próprias mãos, não é querer decidir ao seu bel prazer. Não, eu vou lá e resolvo, grita, esperneia, xinga, fala mal, quer mais? Rumo mais, fala palavrão. E está dizendo que é ovelha. Que ovelha, irmãos? Ovelha ouve Deus e cumpre a palavra. Quando cumpre, é ovelha de verdade, irmãos. Vamos voltar lá para João capítulo 10. Depois de fazer sair, capítulo 10, versículo 4. Depois de fazer sair todas a que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. A ovelha sabe conhecer a voz do seu pastor. Ela está na cola do seu pastor, porque ela se coloca porque é como ovelha, tranquila, serena, calma, pertinho, gosta do amor do seu pastor. Isso é ovelha, irmãos. Mas o outro lado que eu te falei não é ovelha. Gritar, espernear, xingar, maltratar, falar mal, querer resolver as coisas com o braço, isso não é ovelha. Está ouvindo Deus falar, mas não cumpre. Amados e queridos irmãos, queridos, Deus coloca esta palavra no nosso coração, é porque Ele gosta de nos abalar, irmãos. Se Ele não te abalar e se Ele não me abalar, a gente não vai ser aquilo que Ele quer que sejamos. Aí Ele diz na sua palavra, amados: eu corrijo o filho a quem amo e a quem quero bem. Ele vai sacudir-nos, porque Ele quer que mudemos, irmãos. Aprendamos a ser o que Ele quer que sejamos. Então, o que é importante para Deus? Ouvir a voz dEle? Todos nós queremos, irmãos. Mas o mais importante é cumprir a voz dEle na nossa vida, irmãos. Quando eu cumpro a voz do Senhor, logo eu sou guiado pelo caminho da vontade dEle, irmãos. Você quer entender uma coisa importante, querido? Deus, Ele vai falar de muitas formas, mas eu vou citar duas para você. Duas, para você aprender a ouvir a voz de Deus. A primeira é o fundamental. Deus tem uma base para te falar o teu coração, que é o fundamental. Tudo que é de Deus vem com paz, alegria, regozijo, vem com paz. Você quer saber se isso que você está passando ou quer uma resposta de Deus para a tua vida? Observe se tem paz no negócio, se tem alegria, se tem tranquilidade, se tem... Não é ausência de tribulação, porque mesmo na tribulação eu posso viver em paz. Não estou dizendo que é ausência de tribulação, de lutas. Mesmo na luta eu vivo em paz. Como é que eu sei fundamentalmente a vontade de Deus para a minha vida? Se tem paz, alegria, porque tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que redunda em louvor, isso vem de Deus, isso vem do alto. Quando começa a vir discórdia, briga, confusão, acúmulo de tristeza, agonia, sofrimento, é porque Deus está dizendo: pare com isso, que eu não estou nesse negócio. Isso é o fundamental, irmãos, para se ouvir a voz de Deus. E segundo, irmãos, Deus vai te falar
de acordo com a tua característica. Cada um aqui é diferente do outro. Deus vai te falar da forma que você ouve. Esse Deus é tão sábio, porque há uma palavra escrita em Romanos que o homem é indesculpável diante de Deus. Deus jamais deixará qualquer brecha da parte dele que eu e você venhamos a dizer: Deus, eu não te ouvi. Impossível isso. Porque até segundo, ele vai nos falar de acordo com a nossa característica. Por exemplo, tem pessoas que são teimosas, só aprendem quando erram. E para piorar, tem que errar mais de 3, 4 vezes, 5 vezes para aprender de fato. Porque se outro chegasse para conversar e dissesse: ó, faz assim não, faz assim, ele não ouviria. Isso é particularidade de cada um. Então Deus sabe da forma como Ele vai falar com a tua vida. E qual é o importante, irmãos? É ouvir a voz de Deus e cumprir. Mas pastor, eu errei. Esqueça seu erro. Deus está pronto a te perdoar, desde que você queira cumprir a voz de Deus na tua vida. Vamos ficar de pé, irmãos. Por isso, amados, grava bem o versículo que nós lemos. No capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 22. Grava bem. Tem o Senhor tanto prazer. Eu vou contextualizar. Em que você venha para a igreja todos os cultos e dê a paz do Senhor a todo mundo, e cante e pregue e evangelize, quanto ao que se obedeça a sua palavra. O que é que Deus está dizendo? Eu posso pregar, evangelizar, dar a paz do Senhor, vir a todos os cultos e não está obedecendo a voz dele. Tem tanto prazer o Senhor nisso. Grava esse versículo na tua vida. Quer ser feliz? Ouve Deus e cumpre a palavra dele na tua vida. E como é que eu faço, pastor? Tem que renunciar, irmão. Tem que ter renúncia, irmãos. Eu não quero isso não, porque isso não está atrapalhando em que eu cumpra a voz de Deus na minha vida. Tem que ter renúncia. Senão, não se cumpre a voz de Deus. Vamos orar ao Senhor e sair daqui não tristes, mas sair daqui alegres. Por que alegres? Porque Deus quer que cumpramos a sua voz na nossa vida. Venhamos obedecê-lo, é o prazer dele. Obrigado, Jesus. Não há nada melhor do que estar na tua presença. A tua presença nos renova, nos fortalece. Porque, Senhor, um dia, para reiterar o que foi falado aqui nesta noite, estavas no meio de uma grande multidão e de repente chegou a tua família, os teus pais, os pais aqui da terra que te criaram, teus irmãos, e te disseram: Jesus, os teus pais estão aí fora, os teus parentes. E tu disseste: quem são o meu pai, minha mãe e meus irmãos? Mas todo aquele que obedece a minha palavra é meu pai, meu parente e meu irmão. Obrigado, Jesus. Ensina-nos, porque queremos aprender. Somos pequenos, mas é tu que nos fortalece. Ajuda a tua igreja, para que aqui dentro cada um possa aprender a andar contigo, Senhor, no teu altar, ouvindo tua voz, porque sem renúncia
não tem como obedecer a tua voz. Porque quando Saul entrou no reinado dos amalequitas, ele viu as vacas gordas, era para ele renunciar. Ele viu a prata e o ouro, era para ele renunciar, mas ele não renunciou e logo desobedeceu a tua voz. Lembra, querido, quer mudar a tua vida? Renuncia para cumprir a vontade do Senhor na tua vida. Deixa Jesus trabalhar na tua vida. Obrigado, Jesus, por esta noite. Abençoa a tua igreja rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, irmãos. O Senhor te abençoe, Ele te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, sua graça, sua misericórdia, te leve em paz para a tua casa, e na tua casa faz do teu lar um lugar de bênção. Ora pela tua casa, ora pela tua família, e deixa Deus trabalhar, porque Deus é o Deus que une a família, que restaura o lar, que muda as circunstâncias. Deixa Deus trabalhar dentro da tua casa, e tu és o responsável pelo trabalhar de Deus dentro do teu lar. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, para todos. Dê a paz ao seu irmão e Jesus lhe abençoe.